foram Adão e Eva? Como as últimas descobertas científicas apoiam o relato bíblico de Adão e Eva? Quais são as respostas para as principais questões sobre os primeiros pais da humanidade? Adão e Eva eram pessoas reais. Mas como os melhores relatos de Adão e Eva são encontrados na Bíblia, muitos críticos desafiam sua existência. Ao longo dos anos, oponentes à historicidade de Adão e Eva desafiaram o registro bíblico em várias frentes. Até mesmo cristãos, incluindo professores de faculdades bíblicas e seminários, argumentaram contra um Adão e Eva históricos. Muitas vezes, por causa do pensamento evolucionista, muitos afirmam que eles eram figuras mitológicas ou alegóricas sem base na história real. Mas eles estão certos? Nosso objetivo é examinar Adão e Eva na Bíblia, considerar algumas das implicações teológicas de acreditar em um Adão e Eva reais e, finalmente, abordar alguns dos principais desafios à historicidade dos primeiros humanos. Registro bíblico: quem foram Adão e Eva? De acordo com as Escrituras, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos no planeta. Em Gênesis, somos informados de que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma criatura vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Este homem, chamado Adão, foi o primeiro ser humano. Mas Deus não criou Adão para ficar sozinho. Lemos mais adiante. Mas para Adão não se achou uma auxiliadora idoneia para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e enquanto ele dormia, tirou uma de suas costelas e fechou seu lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a trouxe ao homem. O homem chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Gênesis capítulo 2 versículos 20 ao 22, capítulo 3 versículo 20. Na leitura simples de Gênesis capítulo 1 ao 3, aprendemos que Deus criou as duas primeiras pessoas, Adão e Eva. Eles foram colocados no jardim do Éden e receberam tudo o que precisavam: comida, trabalho, companhia e comunhão com Deus enquanto andavam com Ele no frescor do dia. Gênesis capítulo 3 versículo 8. Foi perfeito, quase. Então algo aconteceu. Uma serpente entrou no jardim do Éden para tentar Adão e Eva. Deus havia dado comida de todas as árvores do jardim, mas ordenou ao homem e à mulher que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva acreditou na serpente e comeu do fruto e então o deu a Adão, que também comeu do fruto. Gênesis capítulo 3 versículo 6. Este evento foi catastrófico. Agora conhecido como a queda, Deus julgou Adão e Eva por desobedecerem à sua ordem. E fiéis à sua palavra, Adão e Eva começaram o processo de morte. A Bíblia nos diz que Adão viveu por 930 anos, Gênesis capítulo 5 versículo 5. Importância teológica de Adão e Eva na história. Adão e Eva morreram por causa da queda, mas a queda não os afetou apenas. Desde o pecado deles, todas as outras pessoas nascidas depois deles foram mergulhadas na rebelião contra a ordem de Deus. Isso inclui você e todos os outros seres humanos que você conhece. E essa rebelião também é a razão pela qual morremos hoje. Por meio do pecado de Adão, a morte entrou no mundo, Romanos capítulo 5 versículo 12. Mas Jesus demonstrou que tem poder sobre a morte. Jesus veio, viveu, foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Lucas capítulo 24 versículo 46. Aqueles que estão em Cristo não terão que sofrer as consequências eternas do pecado. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo, mas por meio de Cristo, podemos ser salvos da punição do pecado. É por isso que um Adão e uma Eva históricos são tão importantes. Se você negar um Adão e uma Eva reais,
Muitas das doutrinas da Bíblia, incluindo o Evangelho, seriam incoerentes. Em muitas ocasiões, os autores do Novo Testamento conectam um Adão e uma Eva históricos à doutrina fundamental, e não faz sentido se Adão e Eva fossem mitológicos. Considere as seguintes passagens que se referem a um Adão e Eva da história. Jesus afirma a criação especial de Adão e Eva no princípio, Marcos capítulo 10 versículo 6. Lucas conecta a linhagem humana de Jesus a Adão, Lucas capítulo 3 versículo 38. Jesus vincula a doutrina do casamento a Adão e Eva, Mateus capítulo 19 versículos 4 ao 6. Paulo conecta a doutrina da igreja a Adão e Eva, Efésios capítulo 5 versículo 30 ao 32. Paulo defende a ordem familiar por causa de Adão e Eva, 1 Coríntios capítulo 11 versículos 8 ao 12. Paulo atribui a origem do pecado no mundo a Eva, 1 Timóteo capítulo 2 versículos 13 e 14. Paulo também conecta a morte pelo pecado a Adão, Romanos capítulo 5 versículo 12 ao 14. Ao conectar-se à sua existência e atividades reais, o Novo Testamento afirma esmagadoramente a historicidade de Adão e Eva. Não é possível negar um Adão e Eva reais e, ao mesmo tempo, acreditar no resto da Bíblia. Portanto, é vital acreditar em um Adão e Eva reais para manter uma teologia bíblica coerente. Paulo ressalta por que um Adão da história foi tão importante. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 22. O apóstolo disse que sofremos as consequências dos nossos pecados por causa de um Adão real, mas também que em um Cristo real podemos superar uma morte real e ser reconciliados com o Deus real. Mas nem todo mundo acredita na Bíblia sobre Adão e Eva. Há muitas tentativas de contestação da história e da teologia conectadas a um Adão e Eva reais. Aqui estão algumas das discordâncias mais populares com o relato da Bíblia sobre nossos primeiros pais. Desafio: Adão e Eva não eram figuras mitológicas? O pensamento evolucionista permeia a nossa cultura. Em sua forma popular, os evolucionistas defendem a descendência comum dos seres humanos de outros animais ou criaturas semelhantes a humanos. De acordo com eles, Adão e Eva não poderiam ter sido criados da maneira que uma leitura simples de Gênesis capítulo 1 versículo 2 sugere, já que os humanos modernos evoluíram de criaturas pré-existentes. Esses críticos buscam mitificar ou alegorizar a narrativa dos primeiros capítulos de Gênesis. Por exemplo, ao recontar a narrativa de Adão e Eva, o The Washington Post propôs: primeiro, a história existia como mito, inspirada em parte pela história da criação babilônica. Depois Santo Agostinho a tornou um fato, e o literalismo bíblico reinou por séculos até o Iluminismo, quando a representação do casal na arte e na literatura se tornou tão precisa que parecia muito humana, muito real. E as pessoas começaram a fazer perguntas, e em pouco tempo o secularismo e a ciência transformaram a história novamente em mito. Mas isso é exato? Isso não lê a Bíblia como um todo integrado. Os autores bíblicos sabiam o que era mitologia. Em inúmeras ocasiões, eles claramente distinguem fato histórico de mitologia. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 7. 2 Pedro capítulo 1 versículo 16. Então, quando a própria Bíblia argumenta a favor da historicidade de Adão e Eva como Jesus, Lucas e Paulo fizeram, veja acima, ela afirma a historicidade de Adão e Eva. Mais tarde, os professores também podem ter afirmado a realidade de Adão e Eva, mas o mesmo fizeram os autores das Escrituras antes deles. É por isso que um Adão e Eva mitológicos ou meramente alegóricos não condizem com o resto do ensino bíblico. Desafio: Gênesis capítulo 1 versículo 11 não era poesia?
Outro desafio semelhante à historicidade de Adão e Eva se relaciona ao gênero de Gênesis. Em outras palavras, não deveríamos acreditar que Adão e Eva eram pessoas reais porque encontramos o relato primário de suas vidas em uma seção poética das Escrituras. De acordo com essa visão, Adão e Eva eram meramente dispositivos poéticos. Assim como o primeiro desafio, esse argumento não funciona pelas mesmas razões. Jesus e outros autores do Novo Testamento se referem a Adão e Eva como figuras históricas. Isso significa que os autores bíblicos leem os primeiros capítulos de Gênesis como história. Para negar a historicidade de Adão e Eva transformando-os em personagens literários, também é preciso negar o que Jesus ensinou, Marcos capítulo 10 versículo 6. O Dr. Terry Mortensen também concorda quando disse: os primeiros capítulos de Gênesis não são poesia, uma série de parábolas ou visões proféticas ou mitologia. Os capítulos recontam os atos de Deus na história do tempo e espaço, atos de criação, providência e redenção. Quando insistimos que Gênesis capítulo 1 versículo 11 é história, não estamos dizendo que esta seção da Bíblia é apenas história, ou seja, que foi inspirada apenas para satisfazer parte de nossa curiosidade sobre origens. É muito mais do que história, pois ensina teologia, moralidade e redenção, e essas verdades são de vital importância. Mas Gênesis capítulo 1 versículo 11 não é menos do que história, e o que ensina sobre os últimos temas está enraizado nessa história. Desafio: por que Adão e Eva não morreram imediatamente? Ainda outro desafio diferente é uma crítica interna de Gênesis. Deus prometeu a Adão e Eva um julgamento certo se eles comessem o fruto proibido, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2 versículo 17. Como se supõe que se reconcilia o fato de que Deus prometeu um julgamento particular para um pecado particular com um julgamento que não foi cumprido? Em outras palavras, por que Adão e Eva não morreram imediatamente quando comeram o fruto? Bodhi Yod aborda essa suposta contradição. O hebraico é literalmente dai multr com dois tempos verbais diferentes, morrendo e morrer, que podem ser traduzidos como certamente morrerá ou morrendo você morrerá. Isso indica o início da morte, um sentido ingressivo, que finalmente culmina com a morte. Naquele ponto, Adão e Eva começaram a morrer e retornariam ao pó. Gênesis capítulo 3 versículo 19. Se eles estivessem destinados a morrer naquele momento, o texto deveria ter usado multra apenas uma vez, o que significa morto, morreu ou morrer, e não começar a morrer ou certamente morrer, como multro é usado em hebraico. Os autores do Antigo Testamento entenderam isso e usaram dessa maneira, mas devemos lembrar que as traduções em inglês podem perder algumas das nuances. Desafio: tempo suficiente para Adão dar nome a todos os animais? Outros ainda desafiaram o registro histórico de que Adão não poderia ter nomeado todas as espécies animais em um dia. Adão nomeou todos os animais no dia 6. E ele deve ter nomeado todos os animais em um dia, porque essa foi a razão pela qual Deus criou a mulher. Gênesis capítulo 2 versículo 20, já que ela também foi criada no dia 6. De acordo com as Escrituras, agora, o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e os trouxe ao homem para ver como ele os chamaria. E o que o homem chamasse a todo ser vivente, esse seria o seu nome. Gênesis capítulo 2 versículo 9. Atualmente há milhões de espécies de animais na Terra. A questão é como Adão poderia ter nomeado todos os animais em um único dia? A narrativa se esforça para ser crível se acreditarmos que Adão nomeou milhões de animais em menos de um dia. Mas considere a situação. No primeiro dia,
Adão nomeou todos os animais criados naquela época. É provável que Adão tivesse que nomear apenas algumas milhares de protoespécies de animais terrestres, uma tarefa que poderia facilmente ter sido realizada em algumas horas. Supondo que Adão tivesse que nomear 2.500 protoespécies ou tipos, principalmente no nível de família da taxonomia, a 5 segundos por animal, ele levaria aproximadamente 3 horas e meia para concluir a tarefa. Isso era muito factível, mesmo para uma pessoa hoje. Desafio: o DNA humano não é 99% semelhante ao dos chimpanzés? Outros desafiaram a possibilidade de um Adão e Eva históricos em termos evolucionários. Eles argumentam que o DNA humano é muito semelhante ao DNA do chimpanzé, tornando assim nossos primeiros pais desnecessários. Os números convencionais mudam, mas estudos sugeriram que o DNA humano e do chimpanzé são cerca de 95 a 99% semelhantes. Isso é possível? Embora os estudos de DNA confirmem similaridades entre o DNA humano e o do chimpanzé, a pesquisa mais recente do geneticista Jeffrey Tompkins coloca as similaridades mais perto de 80 a 88%, em comparação com 95 a 99%. E esse número pode ser modificado ainda mais à medida que mais pesquisas vierem à tona. Tomando os resultados mais confiáveis fornecidos pela versão anterior do BLAST corroborados pelos alinhamentos cromossômicos completos de número obtidos neste estudo, é provável que o número de similaridade de 88% seja consideravelmente mais preciso do que outros métodos até o momento. Além disso, estudos mostram que os chimpanzés têm um tamanho de genoma cerca de 8% maior do que os humanos, então a similaridade real do genoma com o humano, mesmo usando a estimativa máxima de 88% apenas para as regiões alinháveis, é realisticamente apenas cerca de 80% ou menos quando os dados citogenéticos são levados em consideração, de acordo com o último estudo de Tompkins. Outras evidências científicas para um Adão e Eva históricos. A Bíblia afirma os relatos históricos de Adão e Eva. No entanto, há ainda mais literatura científica que confirma a historicidade dos primeiros pais. Em uma apresentação bem documentada, a doutora Georgia Purdon descreve várias razões pelas quais devemos confiar na Bíblia quando ela fala sobre Adão e Eva. Conclusão: por que Adão e Eva são tão importantes? A Bíblia confirma a historicidade de Adão e Eva. Eles eram pessoas reais, especialmente criadas por Deus, e cada pessoa nascida é relacionada a eles. Além disso, não há nada na pesquisa científica que tenha sido capaz de refutar a existência de Adão e Eva. Mais importante, o Evangelho depende de um Adão e Eva reais. Tanto no Novo Testamento, Romanos capítulo 5 versículos 12 ao 14, quanto no Antigo Testamento, vemos um Adão e Eva históricos conectados ao Messias prometido. Quando Deus julgou a serpente após a queda, houve um vislumbre de esperança que ele escondeu no julgamento. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3 versículo 15. Os teólogos entendem que essa descendência da mulher não é outro senão Jesus Cristo. E assim como Eva encontrou esperança na descendência prometida por Deus, assim também olhamos para a descendência prometida por Deus da redenção, o Senhor Jesus Cristo. Aqui estão algumas coisas pelas quais você pode orar ao pedir a Deus para ajudar aqueles que não acreditam na Bíblia. Abra seus corações. Ore para que Deus abra seus corações para crer no Evangelho. Remova a cegueira espiritual. Ore para que Deus remova qualquer cegueira espiritual que os impede de crer no Evangelho. Superar o engano. Ore para que Deus os ajude a superar qualquer engano, como sistemas de crenças pessoais, filosofias ou lógica que contradizem a palavra de Deus. Liberte-os do pecado.
Ore para que Deus os liberte do pecado por meio do seu Evangelho. Conceda arrependimento. Ore para que Deus lhes conceda arrependimento, o que os levará ao conhecimento da verdade. Revele-se a eles. Ore para que Jesus se revele a eles, entre em suas vidas e se faça conhecido. Que a luz de Deus brilhe em seus corações. Ore para que a luz de Deus brilhe em seus corações para lhes dar o conhecimento de Deus na face de Cristo. Alguns dizem que orar por aqueles que não acreditam na Bíblia é uma forma de honrar a verdade de que Deus ama todos os seus filhos e deseja que todos eles sejam salvos.